Bom, falando sobre a população dos Estados Unidos, né, de acordo com um censo de 2009, norte-americano, né, estadunidense, a população dos Estados Unidos somava pouco mais de 307 milhões de habitantes, né. Ela está distribuída irregularmente pelo território, né, então as maiores concentrações demográficas ah, estão no Nordeste, né, no Nordeste dos Estados Unidos, na região do Manufacturing Belt, na costa oeste também dos Estados Unidos e às margens do Golfo do México. Tá? Então, essa distribuição obedece a diversos fatores. Por exemplo, no Nordeste, a colonização ocorrida até o final do século XVIII, né, a partir do litoral atlântico, deu origem a um grande número de cidades que cresceram até formar as megalópolis, né? As megalópolis no século XIX. Então, no século XIX, a corrida do ouro e a distribuição de terras pelo governo estadunidense estimularam o povoamento do oeste, a velha marcha para o oeste que nós já vimos. Então, no século XX, antigas vilas fundadas por garimpeiros e fazendeiros cresceram e deram origem a grandes cidades como Los Angeles, São Francisco e Seattle. Nas últimas décadas, o desenvolvimento da economia do Sul atraiu grandes massas, né, de trabalhadores para a região. Já as planícies centrais apresentam menor concentração demográfica, porque seu espaço é dominado pelos grandes belts agropecuários, como nós vimos também. Então, como são fazendas mecanizadas, que usam tratores, colheitadeiras e outras máquinas modernas, não requerem grande quantidade de trabalhadores. Né? De maneira geral, os Estados Unidos são um país populoso, porém pouco povoado. O que isso significa, professor? Se dividirmos a população do país pela área total do seu território, vamos notar que sua densidade demográfica é baixa, ou seja, há relativamente poucos habitantes por quilômetro quadrado. Esse cálculo é apenas uma medida matemática, que raramente representa a real distribuição populacional do país. Né? Como vimos, há áreas fortemente povoadas e outras pouco povoadas. Outra característica da sociedade norte-americana também é a sua elevada taxa de urbanização. Né? Então, essa urbanização é fruto da intensa industrialização que desde o século XIX atrai trabalhadores do campo para a cidade. Né? Então, a população era nitidamente rural em meados do século XIX e tornou-se majoritariamente urbana. Né? Então, os Estados Unidos são um dos países mais urbanizados do mundo. Né? Então, a população estadunidense também costuma ser analisada sob o ponto de vista étnico. A população estadunidense, como sabemos, os Estados Unidos foram fundados por descendentes dos ingleses, protestantes, que na sua grande maioria eram brancos. Né? Então, os primeiros contatos com os indígenas geraram séculos de perseguições e massacres, né, por esses povos nativos americanos. Né? Tempos depois que os colonizadores trouxeram os africanos como imigrantes forçados, fato que gerou a escravidão, uma das maiores vergonhas da humanidade. Né? Então não foi só aqui nos países subdesenvolvidos de colônia de exploração, né? na colônia de povoamento lá na América do Norte, né? Mas na região sul da América do Norte também teve, né, essa triste realidade aí da humanidade. Tá? Então nós temos nessa região do mapa as principais concentrações populacionais dos Estados Unidos, né? As três principais megalópolis dos Estados Unidos. Né? Então, as primeiras a serem formadas, quem foi? Foi o Chippewas e Boys Wash. Né? O que é Chippewas e Boys Wash? São junção e abreviação e junção de nomes de cidades americanas que tem uma grande conurbação. O que é conurbação? É uma grande faixa de zona urbana, né? De moradias, de desenvolvimento urbano entre essas cidades, ou seja, não tem uma área que não seja habitada, muito distante entre elas, então elas estão sempre interligadas ali, né? Então, Chippewas quer dizer o quê? Que essa região vai de Chicago, essa megalópole vai de Chicago até a região de Pittsburgh, né? Por isso o nome Chippewas, né? Que é a região aqui dos Grandes Lagos norte-americanos, na região norte dos Estados Unidos. Temos a famosa Boys Wash, então Boys de Boston, Wash de Washington, né? A primeira aí a ser desenvolvida e a ser organizada, né? E ser exposta dessa forma, né? E temos lá na costa oeste dos Estados Unidos a Sansan, que é Sansan, São Francisco até lá embaixo,
São Francisco até San Diego, né, na Califórnia. Então, San San também é outra megalópole, né, caracterizando aí as grandes áreas, maiores áreas populacionais dos Estados Unidos.